Nós estamos aqui com o Dr. João II, que é neurologista, quem tem especialização em dor e trabalha também com atenção plena. Ele tem um serviço maravilhoso aqui em Teresina e vocês vão conhecer a quantidade de informações preciosas que ele tem para nos dar. Espere, vamos conversar que vocês vão ver o que vocês vão aprender para vocês terem uma saúde perfeita. Doutor João, muito obrigado pela tua presença aqui, entendeu? Você é um programa de médico para médico, para a gente levar essa informação, esse conhecimento para que as pessoas tenham uma vida maior, uma vida mais saudável e mais plena. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos bater esse papo para levar informação de qualidade, um pouco de luz para a vida das pessoas, com certeza. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: a dor influencia na qualidade de vida, na saúde das pessoas? Doutor, influencia muito, né? A dor é um sintoma, mas também, depois de 3 meses na vida do paciente, ela vira uma doença, né? E ela gera um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Mesmo uma dor que parece ser invisível, como a enxaqueca ou a fibromialgia, que realmente acomete uma boa parcela da população, ou as dores visíveis, aos exames, uma hérnia de disco, ou uma cirurgia de trauma, que o paciente fica com alguma dor, né? E a dor crônica hoje é o 5º sinal vital, né? A dor é o 5º sinal vital no mundo, fora frequência cardíaca, pressão arterial. Você tem que perguntar sobre a dor ativamente, seja na emergência ou no consultório, porque ela realmente faz parte negativamente nesse aspecto da vida das pessoas, né? Mas a dor também, desde a primitividade humana, é um sinal de alerta e de cuidado que a gente deve ter com a nossa saúde, né? Existem maneiras que a gente pode fazer para que realmente essa dor desapareça e a gente possa viver com mais tranquilidade? Sim, existem diversas frentes. Então, quando eu atendo meu paciente, eu gosto de olhar a vida dele como um todo, porque todos os aspectos, seja ele social, relacional, familiar, de trabalho, se ele gosta do que ele está fazendo, por exemplo, se influencia no limiar de dor. Limiar de dor, todos temos um, e isso é individual, mas você tem que olhar primeiro como é que é a qualidade de vida desse paciente. Dorme bem, dorme mal, se ele se cuida, faz alguma atividade física, qual é a carga de trabalho dele, se ele tem tempo de recuperação. Passado disso, a gente vai para o sintoma principal, a queixa principal dele, para fazer uma boa história e um bom exame físico. O principal é isso, porque você pode ter tanta dor inicial física, como o sistema de dor está alterado. Aí tem que cuidar de tudo isso. Aí você pode lançar mão de tratamentos medicamentosos, tratamentos tradicionais, alguns com intervenção física, pode ser ondas de choque ou agulhamentos, bloqueios. Então tem uma gama de arsenal para tentar combater essa dor que está impactando a qualidade de vida da pessoa. Mas quando vem uma dor que ela vem assim muito camuflada, quer dizer, uma dor espiritual, uma dor de uma emocional, como é que você consegue identificar isso? Como é que você consegue conduzir para que a pessoa realmente melhore essa dor e consiga viver bem? Então a gente tem que trabalhar nessas questões que o paciente está sofrendo muito pela própria condição física, ou ele tem algum sofrimento psicológico, ou até espiritual, que eu, na minha particularidade, acredito bastante. E eu acho que as pessoas cada vez mais têm que procurar se enriquecer em 2 vertentes, na minha visão, que envolve o psique, e que pode melhorar a dor, qualidade de vida, que chama-se fé ou confiança. Numa linhagem mais sociológica, humanista, ou no sentido mais não religioso, não tão espiritualista, espiritual, a pessoa pode se apegar na confiança. Por que não, né? Trabalhar a confiança é tão bom. Doutor, estou confiante nesse seu tratamento aqui. Ou estou confiante nessa nossa conversa. Quantas vezes, doutor, eu saí de uma consulta difícil, com um caso difícil, o paciente ele falou: doutor, estou melhor, ou no retorno, doutor, melhorei. Você fez tal? Não fiz. Então, a gente tem que acreditar muito e resgatar que as pessoas, elas melhoram sim com uma conversa terapêutica, ou com a escuta terapêutica, ou com uma boa orientação, e você entendendo bem das ferramentas que estão na mesa. Então o paciente já sai mais confiante, sai melhor, ele se apega na confiança ou na fé dele. Tem paciente que já busca isso, ou até pacientes crônicos que a gente pode revisitar a literatura. O próprio Jung falava isso: para você talvez só um caminho espiritual. Um paciente que ele seguia há muitos anos, e esse paciente se iluminou de uma certa forma e desenvolveu o projeto Alcoólicos Anônimos, que hoje ajuda o mundo inteiro. Quer dizer, a dor, na sua concepção, é um alerta para o organismo, mas as pessoas reagem de maneira diferente, né?
Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer, entendeu? Estilo de vida, não sei, alguma coisa que vem na tua cabeça que possa prevenir essas pessoas dela entrar nesse quadro auge, desse quadro de dor, alguma coisa que ela possa fazer no seu dia a dia que evite chegar nesse quadro de dor? Eu acho assim, doutor, a mente, o corpo, né, espírito, a mente e o corpo, a gente fala muito do corpo, são importantíssimos, né? Cuidar do corpo. Hoje, em dia, atividade física é fundamental para você prevenir uma dor, né? Mas com orientação, com cuidado também, tudo no equilíbrio, nem ao céu nem ao mar, né? Nem de mais, nem de menos. Você faz um projeto que eu sei, que é esse projeto de uma meditação. Sim. Como é que funciona esse projeto? Onde é que ele age? Como é que ele funciona? Onde é que ele vai trazer benefícios para a nossa saúde? A meditação que nós fazemos no projeto social, chamado Sankalpa, ela acontece no Parque Meus Filhos, aqui em Teresina, às 19 horas, todas as quartas-feiras. Nós fazemos desde 2018. Começamos com 6 pessoas interessadas, junto com a parceira minha, cofundadora, que é a Sara Damasceno, uma psicóloga de uma mente e de um coração maravilhoso. E lá nós aprendemos elementos base da meditação, da atenção plena. Treinar a respiração de uma forma gentil, uma atenção relaxada. Treinar a atenção no corpo, nos pensamentos, nas dificuldades também. Então a meditação não é só um botão de bem-estar nem de mar de rosas. Meditação é reconhecer e viver bem a vida, momento a cada momento que nos é dado. E isso ajuda fundamentalmente nos teus passos para cuidar dos gatilhos da dor, por exemplo, nesse tema da dor. E a meditação, além de relaxar inicialmente, ela tem uma relação com a área, inclusive, da depressão, da empatia, da compaixão, do altruísmo. Então ela melhora o nível do córtex pré-frontal à esquerda, do lobo frontal, que é o lobo do pensamento, do raciocínio, da empatia, do juízo, de não ser tão crítico excessivamente. Essa meditação, Dr. João, é uma coisa para um grupo restrito de pessoas ou para qualquer pessoa, em qualquer idade, pode aprender e pode usar os benefícios para um autoconhecimento? Ele é aberto para qualquer idade. Claro, uma criança de menos de 7 anos pode não entender ou é importante utilizar outras técnicas com outros instrutores para criança. Mas é um projeto bem simples, bem tranquilo. Lá não tem nada imposto. A meditação, outro princípio dele, quando você está mais avançado nele, é não ter uma imposição de nada. Tudo é aberto, é conversado, é colocado à experiência do paciente e ele se sente livre para transitar onde ele quer ali. E, claro, só vai ter os benefícios se ele for praticando diariamente. Tem que gerar uma disciplina, uma autodisciplina. Inicia-se com 5 minutos, pode ser uma eternidade. Mas hoje eu chego a meditar 1 hora por dia, 45 minutos. E para mim, eu confesso que mudou completamente a minha vida. A gente está falando de ciência, de estudo, do que eu trabalho como profissional, mas eu estou falando de algo que realmente mudou a minha experiência como ser humano e que, de algum modo, como a Sara, a gente tenta transmitir de uma forma ética, honesta e bem conduzida para a população. Porque tem que ter um cuidado que vão centenas de pessoas. Isso modifica muito. Não é só em quem medita, no viés disso da terapia ou do treinamento mente-corpo, não. Eu convido vocês, podem ler, tem livros de empreendedorismo, livros de pós-graduação de Stanford, que os grandes empreendedores do mundo pausam. Para quê? Para produzir melhor. A pessoa tem ter criatividade. Tem que se dar o direito de ficar um momento sem fazer nada. Né? As pessoas às vezes se policiam muito, porque na hora que ele está num período sem fazer nada, ele se acha improdutivo, e isso aí, pela própria maneira de pensar, ele se policia e não quer se dar esse período. Então ele tem que realmente se dar esse período de passar um tempo sem fazer nada. Isso aí nos leva exatamente o que você falou, quer dizer, a felicidade deixou de ser uma coisa muito subjetiva e ela passou a ser avaliada como ciência. E você é um estudioso do assunto. Então, nesse caso, a felicidade, tendo agora como... Você tem, inclusive, maneira de medir a felicidade, tem um índice de felicidade em um país que você mede. Então, a felicidade, hoje em dia, ela já passou para esse grau mais de ciência para você avaliar o grau de felicidade das pessoas e o que as pessoas podem fazer para realmente atingir esse nível de felicidade plena. Valdo, há países orientais que medem mais a felicidade interna bruta, né? Butão, os países do Nepal, orientais, e os países aqui do Ocidente se pegam muito no produto interno bruto, né? A gente sabe que depois de um limiar de segurança,
a ciência mostrou isso. Abrigo, comida, família, relacionamento, trabalho, você consegue viver de forma tranquila. Após esse limiar, se você acumula muito, isso não necessariamente está aliado a você aumentar muito sua felicidade. Isso foi uma ideia de pesquisa, porque se via que, por exemplo, pessoas muito competentes, como na Universidade de Harvard, eles entravam e metade entrava em depressão, ou metade recaía em tristeza ou em fracassos, se cobravam muito, algo do tipo, ou seja, não tinham felicidade. E aí foi se estudar o cérebro e a mente, o comportamento de pessoas que naturalmente já se adaptavam porque eram felizes, né? Então, uma das chaves da pesquisa do Sean Ensel é que a pessoa tem que se imbuir, se trabalhar de espírito de felicidade, ou de plenitude, ou de propósito de vida, e aí sim ela vai para a atividade dela. Aí ela vai ter o sucesso dela. E não, eu vou conquistar um bem material, ou vou conquistar uma casa, ou agora eu vou casar, e lá na frente eu vou ser feliz. A gente vê que isso é transitório, são momentos de êxtase, na verdade, ou alegria, e depois aquilo baixa de novo. Então a gente tem que trabalhar aspectos mais de experiência. Então seria mais ou menos o inverso. Primeiro eu vou ser feliz, para depois, quer dizer, eu crescer profissionalmente, entendeu? Ter os meus bens materiais, porque como você falou, o fato de você galgar esse processo de capitalismo, de profissional, isso não te garante uma felicidade depois. Então tem todo um processo para você adquirir a felicidade primeiro, em qualquer momento, e isso aí realmente te garante uma felicidade plena ao longo da vida. Isso implica diretamente na saúde da pessoa? Implica sim. Há pesquisas deles, bem interessantes, longas, que mostram que, por exemplo, o teu nível de relacionamento de qualidade com amigos, família, outras pessoas até no trabalho, interpessoal, isso se traduz ao longo dos 50 anos da tua vida em saúde também. É um dos indicadores que impacta bastante na felicidade e também na saúde física. Se a pessoa tem um ataque cardíaco, algo do tipo. Esses dias eu estava com um colega cardiologista e ele estava me mostrando, eu sou muito curioso, um caso interessante. Nossa, teve alguma coisa aí e tal? E ele, não, a paciente realmente teve um infarto, mas esse tipo de lesão aqui, na coronária, é pelo estresse ou pela preocupação excessiva. Não era uma lesão mais tradicional, era tipo uma dissecção de uma artéria. Então ele falou, isso aqui tem que diminuir o estresse, não pode estressar muito. Ou seja, olha a importância. A história da paciente é que ela tinha visitado um estresse grande na família por uma doença ou algo do tipo, ela estava sendo cuidadora, então todo mundo tem que se cuidar. Então, níveis de relação de profundas e de qualidade, eles colocam nas pesquisas um ambiente de trabalho bem positivo, onde você possa modificar uma planta, a natureza, as fotos dos seus familiares ou de amigos, você vai mudando aquilo, comprar mais experiências do que coisas. Eu vou ao cinema, vou ler um bom livro, vou na praia de forma despretensiosa e não preciso ter o melhor hotel do mundo, a melhor lancha do mundo, o melhor aparato do mundo, a melhor barraca do mundo, que só assim eu vou estar pleno e feliz. Deixa eu te perguntar, aproveitando aqui, deixa eu fazer uma consulta aqui, entendeu? Pessoal, né? No caso, por exemplo, é muito comum na cirurgia plástica as pessoas irem buscar isso. Eles buscam ter uma melhor qualidade de vida, buscam melhorar a autoestima, buscam a felicidade. Mas chegam pacientes que chegam exatamente com esse viés de um sofrimento, de uma perca. E é comum chegar no consultório aquelas pessoas que acabaram de sair de uma crise conjugal e acham que vão resolver a crise conjugal numa cirurgia plástica. Como é que o cirurgião plástico tem que se comportar diante desse fato? O conselho que eu dou, já dei para alguns colegas que já conversaram comigo sobre esses temas, mas que não foi uma conversa ativa, mas foi uma conversa de amigos, é que o olhar sobre o comportamento é fundamental, inclusive para o sucesso do que está procurando, que é um procedimento estético. Então, se o cirurgião plástico puder ouvir com bastante atenção em alguns minutos ou momentos diferentes da sua consulta sobre o que é que realmente aflige essa paciente, que sofrimento é esse. Vamos esquecer um pouco só o físico. O físico, eu sei que vocês avançaram muito, os resultados maravilhosos, pacientes relatam muito, autoestima melhora a vida. Realmente não é só físico, mexe mesmo com o mental, com a qualidade de vida do paciente nesses aspectos. Mas ver que sofrimento é esse. Ou pelo menos indicar, já seria um início, né?
indicar um profissional que trabalhe com isso, seja ele médico, seja psicólogo, ou trabalhar junto com um psicólogo que já entre nesse campo, porque a gente vê, de fato, muito encaminhamento assim, sabe? Falaram ali, eu vou cumprir um protocolo. E quando chega lá, a paciente está meio perdida, ou o psicólogo também. Você não tem depressão. Mais uma pergunta aqui, doutor João. Qual seria o que você poderia revelar? Qual seria o segredo de uma vida saudável? O segredo de uma saúde plena? Eu oriento muito sobre meditação para as pessoas. Eu acho que isso traz muita saúde física e mental. Fundamental para as pessoas que realmente não olham muito isso. Mais do que muitos aspectos do que eu citei, é ter uma ótima qualidade de sono. O sono é uma atividade ativa. Então, se você dorme mal, isso é fator de risco para quase tudo, doutor Evaldo. Para ataque cardíaco, arritmia, para obesidade. As pessoas querem emagrecer, ficarem bonitas, mas não dormem bem. Para os distúrbios mentais, para a dor crônica e para os próprios distúrbios do sono, que são vários. Insônia, apneia do sono, sonhos vívidos que incomodam, paralisias do sono. Então, eu indicaria que a pessoa cuidasse bem do sono, alimentação, alguma atividade que dê prazer física, né? Bons relacionamentos, doutor Evaldo. Realmente ficar em relações ou relacionamentos que causem muito sofrimento impacta diretamente na saúde das pessoas. De maneira prática, o que a pessoa podia fazer? Porque hoje em dia você sabe que as pessoas, depois da invenção da lâmpada elétrica, né, o dia ficou muito, muito longo e as pessoas dormem pouco. De forma prática, o que a pessoa poderia fazer para ter um sono de melhor qualidade? Tudo começa, primeiro, tirando a pressa das pessoas, porque elas querem logo algo que faça dormir plenamente e que elas acordem, né? Igual como é que a eletricidade. Liga, desliga, acabou, né? Então a gente tem que passar primeiro por essa etapa de higiene do sono. Diário do sono, sabe? Aquela da escolinha mesmo. Escreve como é que é a tua rotina, ou aplicativos para isso. Tá dormindo que horas, tá comendo muito à noite, realmente toma bebidas estimulantes, chás pretos, Coca-Cola com substâncias xantinas que estimulam. Aí você diz, eu tomo, meu vizinho toma, dorme feito um bebê, mas você não é o seu vizinho, você tem outra genética. Então essas são as recomendações da ciência do sono. Ter horários mais ou menos fixos para dormir, não avançando mais do que 1 hora, sabe? Mesmo no final de semana, às vezes você dorme todo dia, 10 da noite, acorda 6 da manhã, 10 da noite, 6 da manhã. Final de semana, você vai acordar 10 horas da manhã, isso já é um sinal de alerta para o sono. O sono é muito sensível, é uma atividade que a gente não tem como mandar nela. Você deita e constrói aquilo ali. Ambiente do quarto confortável, temperatura, luminosidade, a cama. Então sempre olhar a cama, travesseiro, vez por outra, para ver se isso está muito desgastado. Não ingerir líquidos demais antes de dormir, para não acordar muito, ir ao banheiro, realmente precisar fazer xixi. E eu diria que ir baixando o ritmo depois das 6 horas da noite. E outra coisa também que a gente percebe, doutor João, é que as pessoas têm um certo conceito que meditar é um ato difícil. É difícil você meditar? É um paradoxo, né, doutor Evaldo? Eu não diria que é difícil na sua totalidade. É uma atividade relativamente simples, seria sentar, parar e respirar. Mas existem alguns desafios, sim, obviamente. É importante dizer que meditação não é esvaziar a mente. É impossível, a nossa mente tem atividade, isso é natural e muito bom. Pensamentos, construções criativas, atenção na memória abaixo do que estava ali subconsciente para te lembrar de algo que tu iria esquecer, né? Então, nossa mente ela é construída do ser humano dessa forma. Então, é mais importante se relacionar bem e reconhecer bem um pensamento que surge na meditação. Você vai lá, tá tudo bem, respira e volta para a âncora da respiração. Não obrigatoriamente você precisa ser muito rígido. Na verdade, quanto mais rigidez você tiver no processo de meditação, mais você vai estar saindo do bem-estar dela. Você tem que desapegar, deixar fluir. O que vem de bom ou de ruim vai vir e vai voltar. E também, além das práticas paradas, estáticas, que são chamadas práticas formais, você pode, se tiver muita dificuldade de ficar parado, tentando meditar com orientação, fazer primeiro práticas dinâmicas, formais.
práticas com caminhada, contato com a natureza traz muita saúde, contato com o claro, com o escuro, esse dia e noite traz muita saúde para as pessoas, é provado, pessoas que trabalham em ambiente muito fechado, que sofrem mais mentalmente também. Então faz caminhada com atenção plena, tira o calçado, pisa na grama, sente texturas diferentes, respira, e quanto mais pressa você tem andando, você vai freando mais e vai sentindo. Isso é um estado meditativo. Existem práticas que praticamente são uma meditação, se você está muito entregue a elas, como o Tai Chi Chuan, lá na China, no Japão se faz muito, nos países orientais, o próprio yoga, né, do ponto de vista de prática também. Então, você vai se imbuindo disso, e o segredo no final do caminho, ou na metade do caminho, é transbordar isso para a vida. Conversando com o Dr. João II, neurologista, que trouxe muitas informações preciosas, como eu falei no começo, e realmente tem uma vida longa e saudável. Muito obrigado, Dr. João II. Eu que agradeço, e para que vocês estejam seguros, em paz, saudáveis e, acima de tudo, felizes. Obrigado pelo convite.